Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez à mentoria Ciência do Eu. Hoje temos mais um encontro, esse encontro tão gostoso, vamos falar de ansiedade. Afinal de contas, todo mundo por aí tem um pouquinho de ansiedade, é natural, né? Quem nunca sentiu ansiedade? E vamos entender então qual é o fluxo dessa ansiedade e quando ela pode ser então nociva ou benéfica para o seu comportamento. Eu sou Fernanda Morales, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aprofundar na biologia do seu comportamento. Vamos falar como é esse movimento de ansiedade. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ai, eu tô com uma angústia, tô ansiosa, tô com uma angústia, tô ansioso". Primeiro vamos separar essas questões, angústia e ansiedade. O primeiro movimento é entender que a angústia é interna. Sabe quando você tem aquela sensação de que é um vazio realmente, você não entende por que está sentindo seu coração acelerado? Porque quando pensa em uma cena ou imagina alguma coisa, você sente um certo medo e fica dentro de você, como se o seu corpo paralisasse, congelasse? É uma angústia. A angústia vem de dentro. Uma criança, um indivíduo, uma pessoa, dos 7 até os seus 9 anos de idade, sofre informações que vão direto para o seu inconsciente. É como se nós tivéssemos um apagão nesse período. Aí, quando você está caminhando pela vida, o seu inconsciente não ficou apagado, ele continua ali, vivo, permanece com você. Mas você não sabe que dali vêm as sensações da sua angústia. Algo aconteceu e você não se recorda. Por isso, quando a cena vem para sua frente novamente, o seu corpo, que sabe de todas as informações, está acionando essa memória, que você não sabe significar. E por isso chama isso de angústia. Esse apagão que acontece é um apagão proposital, porque o seu corpo rapidamente e muito com sabedoria vai guardar informações para que você use na fase adulta. E se você não estivesse fazendo isso, seria muitas informações no seu HD. Importante saber que angústia é algo que você não consegue tangibilizar, não consegue palpar, diferente da ansiedade. A ansiedade é um movimento externo. Nós podemos sim dizer que aquilo me causou certa ansiedade, que uma cena, uma informação, uma pessoa me causa ansiedade, porque eu consigo fazer movimentos externos. Ansiedade é para a vida, a angústia é interna do indivíduo, de cada um de nós. E ansiedade, gente, a gente pode falar o seguinte, ela pode ser classificada de 3 formas, e nós vamos navegar aqui para entender um pouco mais. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado quando o seu corpo transforma uma informação em algo que te movimenta. E uma curiosidade que eu vou trazer para vocês é que a ansiedade é diferente por gêneros. Homens e mulheres sentem ansiedade de formas diferentes. Quando uma criança está em contato com o pai, e ele é um menino, ele olha para o pai e identifica o falo do pai e o falo dele. E diz que tudo está bem, ele compreende que tudo está bem. Mas se essa criança olha para a mãe e vê que a mãe não tem o falo, a primeira sensação que essa criança tem é o que foi que aconteceu com ela, que ela perdeu isso daqui. Então, causa uma ansiedade nesse menino, uma ansiedade por perder algo. Já a menina, quando está em contato com o pai, ainda criança, ela olha para o pai e olha o falo e fala: "O que aconteceu? Que cresceu isso nele e não em mim? Faltou algo aqui". A ansiedade na menina é pela falta, a mulher sente ansiedade por falta. Gênero nesse movimento faz diferença no sentir a ansiedade. E talvez você ainda nunca tenha observado isso. O que vem causado ansiedade em você? É perder ou faltar? Isso faz diferença no seu sistema biológico. Mas, Fer, e a ansiedade e a excitação? Vamos olhar um pouquinho para isso, né? Ansiedade, o seu corpo quer entrar em movimento. A excitação, o seu corpo já está se movimentando. Suas mãos estão transpirando, você transpira, a boca fica um pouco mais seca. Você está excitado, o seu corpo já se movimentou. Na ansiedade, o seu corpo quer se movimentar, mas muitas vezes não consegue, justamente porque a imagem que está na sua frente pode paralisar. Essa é a diferença, e é importante a gente perceber.
Muitas vezes nós estamos excitados com algo que vai acontecer. A criança, quando pequena, vem para a mãe e diz: Mãe, mãe, olha aqui o meu brinquedo, olha aqui essa brincadeira. E ela está excitada com o que ela está fazendo. A mãe, o pai ou o cuidador pode dizer para essa criança: Olha, agora não é hora, só um pouquinho, para. A excitação se tornou então um bloqueio. E quando está adulto, sente a mesma excitação, mas não se permite experimentar. E chama isso de ansiedade, por não conhecer mais com profundidade aquilo que o deixava excitado. Excitação é a energia do corpo, o corpo já está em movimento. E essa curiosidade é importante da gente perceber. Será que às vezes, diante de um projeto, diante de uma situação nova, diante de decisões que você precisa tomar, você não está excitado? E chama isso de ansiedade? O seu corpo já está transpirando, o seu corpo já está se movimentando, você já tem a solução. Mas por não se permitir experimentar, chama isso de ansiedade e fica paralisado. Essa é uma reflexão importante. Qual foi a última vez que você se permitiu sentir excitação? E nós tentamos e seguimos na vida erotizando esse movimento tão natural do corpo. A excitação leva à ação. Será que você está bloqueando isso? E aí sim gerando uma ansiedade? Porque a ansiedade, ela tem essas 3 formas e nós vamos começar falando sobre a ansiedade real. Ansiedade real é quando algo se apresenta na sua frente. Você amanhã tem uma apresentação para o seu chefe, vai liderar uma equipe, vai ser a primeira vez que você vai viajar, precisa falar no outro idioma. É uma ansiedade real, algo que não é da sua natureza está se apresentando e te deixa ansioso para que seu corpo venha se movimentar. Da sua natureza. E é natural, a natureza é natural, é normal que a gente consiga colocar isso adiante de nós. Agora, o que acontece quando eu olho para o medo e para a ansiedade? Eu tenho amanhã uma apresentação e me sinto ansiosa com isso, mas tenho medo que algo possa acontecer. Pode ser que eu esqueça as palavras, pode ser que que eu chegue atrasado. O medo é quando algo se apresenta especificamente na sua frente, tangível. Então, o medo de atrasar pode ser real? Sim, mas não está acontecendo nesse momento, portanto, é uma ansiedade. Agora, se você está dentro do carro e vê um trânsito na sua frente e o trânsito te paralisa, o seu medo é real, né? Então, você pode se atrasar sim com algo tangível. Quando está só na sua mente, fica a ansiedade. Essa é a diferença do medo e da ansiedade. O medo é tangível, é palpável e você está acessando. A ansiedade fica dentro da sua mente. Então, nós já olhamos que angústia, excitação, ansiedade e medo são movimentos naturais, mas que têm as suas diferenças nas suas características. Angústia, para dentro, o meu movimento interno. Ansiedade, quando o meu corpo quer se movimentar, ele precisa ir para fora, né? Excitação, meu corpo já está se movimentando. Eu já tenho, então, que as minhas pernas ficam inquietas, eu estou transpirando, mão seca ou mais molhadinha, né? A boca que fica seca. Isso tudo faz parte da biologia do seu corpo na excitação. Então, nós já falamos sobre angústia, excitação, a ansiedade e o medo. E percebemos que elas diferem em várias características. Angústia para dentro, seu movimento interno, movimento do indivíduo. A ansiedade para fora, quando o seu corpo quer entrar em ação. A excitação, quando o seu corpo já está em movimento. Garganta que seca, boca que seca, mão que fica mais molhada, começa a transpirar. O corpo já está em movimento. E o medo, quando algo se apresenta na sua frente, pode sim ser real, tangível. Quando a sua amígdala ela entra em estado de alerta. Um carro que fecha, né, um horário que está atrasado e você está no meio do trânsito, o medo é real. Diferente da ansiedade que fica apenas na sua mente. O que é uma ansiedade real? É quando você tem essa apresentação e você, por alguma razão, está se movimentando para que tudo saia perfeito. É quando você tem uma entrevista de emprego e você escolhe a melhor roupa para que lá naquele momento esteja adequado ao ambiente onde você está. Ansiedade real é quando você tem uma viagem no dia seguinte e deixa tudo preparado, né, para que nada aconteça fora do seu planejamento. Isso são movimentos da natureza, o corpo que vai entrar em ação. E qual é a diferença da ansiedade moral?
A ansiedade moral, que é o segundo tipo de ansiedade, é quando nós ficamos presos na mente pensando o que vão imaginar de nós, o que estão falando sobre nós, o que vão achar sobre o que nós estamos falando. Então você está ansioso com a sua apresentação e no momento da apresentação você está falando e começa a imaginar o que as pessoas estão pensando sobre você. Você deixa de falar algo ou você faz algo pensando no que os outros vão falar. Afeta a sua moral. Então, por exemplo, uma pessoa acabou de perder o emprego e aí ela fica travada nessa ansiedade moral, o que a sua família vai dizer? E agora perdeu o emprego mais uma vez, né? A moral do indivíduo está em questionamento e isso pode paralisar e causar uma ansiedade. Diferente da ansiedade real, que é quando algo se apresenta e o seu corpo vai entrar em movimento para agir. Como que nós lidamos com a ansiedade moral? Muitas vezes essa ansiedade, por ser moral, ela fica na mente, fica presa no seu movimento mental. Tudo que fica dentro da mente não tem solução. A sua mente não sabe diferenciar passado, presente e futuro. Se algo está acontecendo na mente, o seu corpo acredita que está acontecendo fora também. Então, um movimento que você pode fazer para lidar com a ansiedade moral é escrever sobre o que vai acontecer. Você pode observar se aquilo de fato é um fracasso ou um sucesso quando você tira da mente e passa para o mundo externo. Então você pode escrever e observar o que é que está acontecendo no seu corpo naquele momento, quando você escreve. A ansiedade moral ela vai se diluindo, vai se dissolvendo, porque no momento da escrita o seu corpo vai comunicar que aquilo não está acontecendo com você. Afinal de contas, você está sentado escrevendo, não tem nada que alguém esteja falando, não tem nada que alguém esteja fazendo para afetar a sua moral naquele momento. E o seu corpo sai do estado de alerta e a ansiedade, então, deixa de ser algo nocivo para o seu corpo e para o seu movimento de vida. Temos a terceira ansiedade aqui, ansiedade neurótica. É quando a pessoa, além de não conseguir transferir o que estava na mente para um papel, ela começa a lidar com as imagens. A sua mente, ela tem movimentos de proteção e sobrevivência. Se algo está se apresentando para você e você nunca viu isso acontecer, isso é um fato novo, sua mente vai significar aqui. No entanto, a mente distorce, omite e generaliza as informações que estão acontecendo naquele ambiente para deixar você em sobrevivência. Se você está imaginando, lidando com as imagens de uma informação que pode afetar a sua moral, e você não conseguiu transferir isso para um papel e fica se relacionando com as imagens, a sua ansiedade se torna neurótica. Ansiedade neurótica é aquilo que você se relaciona com algo que não vai acontecer, que só acontece dentro da sua mente, que está distorcendo, omitindo e generalizando informações. Fica fora do seu controle. E em tempos que estamos vivendo de tanta performance, vamos combinar que essa é uma das ansiedades que a gente mais tem se relacionado, né? Projetamos nas redes sociais um movimento perfeito, projetamos no meio social uma vida perfeita e lidamos com essas informações distorcidas, omitidas e generalizadas sobre quem somos. Dessa forma, a ansiedade neurótica vai afetando você, o seu corpo, os seus movimentos e as suas decisões. Meu convite é para que você, de fato, olhe para o que está acontecendo e, mais uma vez, transfira essas imagens para o papel. O seu cérebro, ele é binário. Ele está programado para sim e não, luta e fuga. Quando você transfere isso que está dentro da sua mente para um papel, o seu cérebro vai tentar entender se é hora de lutar ou de fugir. Mas como as imagens que estavam só na sua mente não estão se realizando, ele não vai fazer um papel de lutar e nem de fugir. Você vai começar então a entender que aquela cena era só imaginária. E o seu cérebro fica descansado, ou seja, os seus hormônios, os seus neurohormônios ficam então desacelerados da ação. E você consegue olhar para a solução. E esse é o grande convite, né? A ansiedade neurótica vem das neuroses, do imaginário. Você não pode controlar o seu imaginário. Você não pode controlar até que você conheça quem você é. E dessa forma, colocando no papel, você coloca o corpo em movimento. Voltamos para a etapa inicial da ansiedade real. O corpo está se movimentando. Saímos desse looping da mente e colocamos, então, comandos para que o seu cérebro venha agir.
A maneira de lidar com a ansiedade, além da respiração, é justamente essa: tirando da mente o que está incomodando, o que está distorcido, e passando para a realidade, de forma que na ansiedade real é a única que coloca o seu corpo em movimento, é a única que coloca o seu corpo para agir em ação, e você pode, enfim, buscar essa solução, né? Ansiedade real, ansiedade moral e ansiedade neuróticas precisam ser avaliadas. Qual é o risco que tem aqui? Eu coloquei nessa apresentação uma ansiedade real. Qual é o perigo que eu posso fazer a respeito? São perguntas necessárias. Em um novo movimento, eu posso trazer para vocês como colocar isso de uma forma organizada. Toda vez que a sua mente estiver procurando uma solução para algo que ainda não aconteceu, você precisa escrever, de forma que o seu cérebro entenda duas saídas. Fazer algo entre o dia tal e tal, análise o risco real. Qual é o risco disso aqui acontecer? Eu posso me machucar ou não me machucar? Duas situações, o seu cérebro percebeu, ele vai decidir. Não, não tem perigo de eu me machucar. Se não tem perigo de eu me machucar, qual é a solução que eu posso buscar aqui? Eu posso encontrar saída A ou saída B. O seu corpo, mais uma vez, vai buscar uma solução, porque o cérebro é binário. Dessa forma, a análise do risco é real. Você não está mais só imaginando. Tanto a ansiedade real como a ansiedade moral ou neurótica precisam de comandos. A ansiedade neurótica, você escreve exatamente o que está se passando na sua cabeça. A tendência que a gente tem é de, na hora de escrever, tentar economizar, mas o que está na sua mente vai permanecer lá até que você transfira para outro lugar. Escreva exatamente o que está acontecendo dentro da sua mente. Eu estou com medo de chegar atrasado, as pessoas falarem a meu respeito, vão dizer que não estão gostando, e se rirem do meu cabelo, e se rirem do meu corpo, e se acharem que a minha voz é ruim. Escreva exatamente o que está se passando na sua mente. Desta forma, o seu cérebro vai buscar a solução da maneira como que eu disse. 1 e 2, sim e não, luta e fuga. Se eles gostarem da minha voz, eu posso mudar a voz? Sim ou não? O seu corpo vai reagir com aquilo. Se falarem do seu corpo, do seu cabelo, você pode mudar aquilo naquele momento? Sim e não. O seu corpo vai lidar com aquilo. Com clareza, a ansiedade deixa de ser, então, um vilão e ela passa a ser um movimento de ação. O importante é entender o que é que você está imaginando naquele momento e quais são as neuroses que estão te acompanhando para que você fique paralisado. Se você não se arriscar e não escrever, é impossível de encontrar a solução. Você pode adiar essa crise e ela vai voltar mais uma vez até que você vá de encontro, e de encontro mesmo, àquilo que ela traz para você. A ansiedade moral é o mesmo movimento. Para você lidar com a ansiedade moral, também você deve escrever os riscos que estão se passando na sua mente. Estão no seu controle? Alguém da sua família falar sobre você perder ou não seu emprego? Você pode mudar ou não essa situação? Você pode voltar ou não naquele relacionamento e conversar sobre aquilo que você disse naquele momento, que você não gostaria que se passasse da forma como foi entendido? A solução está próxima a você? O seu cérebro precisa entender que ele tem duas saídas. Se ele não entender, você vai ficar imaginando isso, tentando controlar na sua mente algo que não vai se apresentar e não vai acontecer. Ansiedade moral, ansiedade real e ansiedade neuróticas precisam de comando. Estou reafirmando isso, para que você volte mais uma vez a ter o controle sobre as suas ações, sobre aquilo que vem diante de você no seu dia a dia. Mas o mais importante disso tudo, desse encontro, é que você se lembre que todos nós estamos aprendendo sobre a nossa mente. Todos nós estamos aprendendo a como lidar com as informações do nosso corpo. Nenhuma mensagem que chega para você é uma mensagem nociva, até que você a conheça de verdade. Quando você passa a se conhecer, quando você passa a entender o papel funcional desses estados de emoção, você começa a então colocar o corpo, o movimento e essas funcionalidades a seu favor. O meu convite sempre é, na ciência do eu, para que você entenda que não há nada de errado com você. Todo o seu movimento está a seu favor. Todo o seu movimento vem para te dar mais tempo de vida. E até que você venha se conhecer, você vai ficar paralisado, projetando no mundo externo uma perfeição que não é aquela onde você está encaixado, uma perfeição comercial. Então, a ciência do eu está aqui para isso, nós estamos aqui para conversar sobre quem é você de verdade.
sobre a sua forma de agir, sobre a biologia do seu comportamento e, principalmente, que a sua singularidade é o suficiente e ela importa. Te vejo em breve. Um grande abraço e até logo.